Boa tarde, caro ouvinte. A Rádio Renascença está a transmitir nesta tarde de 1 de abril, diretamente da Sé Patriarcal de Lisboa, a Missa da Ceia do Senhor, comumente chamada a Missa do Lava-Pés. Nesta celebração é assinalada a instituição da Santíssima Eucaristia na última ceia, como antecipação do sacrifício que Jesus fará de si mesmo na cruz no dia de amanhã, e a atitude do Mestre, que mostra o caminho da humildade com o baixar-se diante dos apóstolos e ao lavar-lhe os pés. É esta celebração preside o Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente. Acompanhamos ainda o coro que canta: toda a nossa glória está na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Inicia-se agora o cortejo litúrgico. Acompanhamos o coro que continua a cantar: toda a nossa glória está na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim vamos, unidos ao nosso Bispo, Dom Manuel Clemente, até junto do altar, onde celebraremos o memorial da Ceia do Senhor.
Habitualmente, o presidente da celebração incensa neste momento o altar e a cruz. Com este gesto, procuramos exclamar como o salmista, no Salmo 140, suba até vós a minha oração como incenso. Santo, a paz esteja convosco. Senhor Núncio, caríssimos irmãos no Episcopado, sacerdócio e diaconado, na nossa comum vida cristã, estamos nesta celebração vespertina e estamos a iniciar o Tríduo Pascal, em que toda a nossa salvação se concentra como contemplação e depois nas vidas. Vamos então preparar os nossos corações para celebrar dignamente tão grandes mistérios. Cantamos agora o ato penitencial, implorando ao Cordeiro Pascal, Mestre e Senhor, misericórdia dos nossos pecados. Termos passado o tempo da Quaresma sem cantar o hino de glória, retomamos hoje o seu canto.
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Hoje o hino de glória é Glória a acompanhado pelos Deus sinos. nas alturas. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos reunistes para celebrar a ceia santíssima, em que o vosso Filho unigênito, antes de se entregar à morte, confiou à Igreja o sacrifício da nova e eterna aliança, fazei que recebamos neste sagrado banquete do seu amor a plenitude da caridade e da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Com o banquete pascal, o povo hebreu revivia todos os anos a libertação do Egito e a sua constituição como povo em consequência dessa ação libertadora de Deus. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o princípio dos meses. Fareis dele o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade de Israel e dizei-lhe: No dia 10 deste mês, procure cada qual um cordeiro por família, uma res por cada casa. Se a família for pequena demais para comer um cordeiro, junte-se ao vizinho mais próximo, segundo o número de pessoas, tendo em conta o que cada um poderá comer. Tomareis um animal sem defeito, macho e de 1 ano de idade. Podeis escolher um cordeiro ou um cabrito,
deveis conservá-lo até ao dia 14 desse mês. Então, toda a Assembleia da Comunidade de Israel o imolará ao cair da tarde. Recolherão depois o seu sangue, que será espalhado nos 2 umbrais e na padieira da porta das casas em que o comerem. E comerão a carne nessa mesma noite. Comê-la-ão assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Quando o comerdes, tereis os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comereis a toda a pressa, é a Páscoa do Senhor. Nesta mesma noite, passarei pela terra do Egito e hei de ferir de morte na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Assim, exercerei a minha justiça contra os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante e não sereis atingido pelo flagelo exterminador quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia será para vós uma data memorável, que haveis de celebrar com uma festa em honra do Senhor. Festejá-los-eis de geração em geração, com instituição perpétua. Palavra do Senhor. Cantamos o Salmo pedindo a Jesus que nos unamos intimamente com Ele na missa, com o refrão: o cálice de bênção é a comunhão do sangue de Cristo. Agradecerei ao Senhor tudo quanto Ele me deu e levarei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. Preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus fiéis. Senhor, sou vosso servo, filho da vossa serva, quebrastes as minhas cadeias. Oferecer-vos-ei um sacrifício de louvor, invocando, Senhor, o vosso nome. Cumprirei as minhas promessas ao Senhor, na presença de todo o povo.
A libertação definitiva já chegou. O nosso Cordeiro Pascal, que é Cristo, foi imolado. Possuídos por esta certeza, desde o começo da Igreja, os cristãos se reuniam para celebrar o memorial do sacrifício redentor de Cristo, a Eucaristia, por ele instituída como Páscoa da Nova Aliança. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Na verdade, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que Ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amou-os até ao fim. Pelo seu gesto, que constitui um dos momentos importantes da ceia pascal, Jesus manifesta-nos concretamente a sua realidade de servo, ou seja, a sua humilhação, que atingirá o limite extremo na cruz. Recorda-nos na hora da sua passagem para o Pai, onde está a essência da sua doutrina. Manda aos seus discípulos que, como ele e com ele, estejam ao serviço humilde, generoso e eficaz dos irmãos. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Novos o mandamento novo, diz o Senhor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amava. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ele que amara os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. No decorrer da ceia, tendo já o demônio metido no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, a ideia de o entregar, Jesus, sabendo que o Pai lhe tinha dado toda a autoridade, sabendo que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto
e tomou uma toalha que pôs à cintura. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que pusera à cintura. Quando chegou a Simão Pedro, este disse-lhe: Senhor, tu vais lavar meus pés? Jesus respondeu: O que estou a fazer não o podes entender agora, mas compreendê-lo-ás mais tarde. Pedro insistiu: Nunca consentirei que me laves os pés. Jesus respondeu-lhe: Se não te os lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro replicou: Senhor, então não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu-lhe: Aquele que já tomou banho está limpo e não precisa de lavar, senão os pés. Vós estáis limpos, mas não todos. Jesus bem sabia quem o havia de entregar. Foi por isso que acrescentou: Nem todos estáis limpos. Depois de lhe lavar os pés, Jesus tomou o manto e pôs-se de novo à mesa. Então disse-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós chamais-me Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se eu, que sou Mestre e Senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo, para que assim como eu fiz, vós façais também. Palavra da salvação. Escutemos com atenção a homilia do Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente. Acabamos de receber a bênção com o Evangeliário das mãos do Sr. Patriarca. E agora escutemos a homilia. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, e todos os que estáis connosco através da Rádio Renascença e dos médias do Patriarcado. Como ouvimos no Evangelho, Pedro insistiu: Nunca consentirei que me laves os pés. Mas Jesus respondeu-lhe: Se não te os lavares, não terás parte comigo. Acabamos de ouvir este diálogo com o que o antecedeu e continuou. Continuou no sentido mais amplo, porque continua hoje e assim continuará sempre. Dá sentido pleno a esta missa vespertina da Ceia do Senhor e a toda a vida eclesial que nela se concentra. A insistência de Jesus em lavar os pés a Pedro
Revela o modo como o próprio Deus nos serve, para nos ensinar a fazer assim e só assim. A resistência de Pedro é a mesma que mantemos quanto a reconhecer como Deus é e não como o imaginamos ou nos projetamos. Grande alienação de facto, nos alheia da verdade de Deus, dos outros e de nós próprios. Humildade e verdade são irmãs gêmeas e não vão uma sem a outra. Deixai-me repetir, e antes de mais para mim. Humildade e verdade são irmãs gêmeas e não vão uma sem a outra. A humildade mantém-nos na verdade, a nossa verdade, de sermos realmente pequenos, frágeis e insuficientes. E nem precisaríamos que a atual pandemia o lembrasse. Vejamo-lo positivamente, pois pequenez e fragilidade são outras tantas aberturas aos outros e a Deus, para só assim nos mantermos e sermos realmente pessoas, dos outros, com os outros e para os outros, sem autossuficiência descabida. É nesta interdependência total, humildemente aceite e ativada, que nos demonstramos imagem e semelhança de Deus, uno e trino. Deus Pai só o é em relação a Deus Filho, como o Filho em relação ao Pai. E o Espírito é a vida que deles procede na mútua interdependência que os define. Deus, que assim se vislumbra, também assim atua, criando-nos para se rever em nós, como nós em Deus. Por isso se apresenta finalmente em Jesus, como quem serve, e nos quer igualmente servidores, que se ganham na partilha. Nestes tempos difíceis que vivemos, tenho recolhido e agradecido vários testemunhos de realização feliz, de muitos que servem, cuidam e realmente se interessam pelo bem dos outros. São exemplos diários e em todos os setores se verificam. Na saúde, na família, no voluntariado, na atenção pastoral reforçada e criativa. É uma felicidade autêntica, daquela que o próprio Jesus referiu. A felicidade está mais em dar do que em receber. Importante será mantermos esta mesma disposição depois de vencida a pandemia, para a continuarmos a exercitar em relação a tudo quanto falta e é tamanho. Rumo a um mundo mais fraterno, solidário e inclusivo. Importante será reconhecermos que só com os outros e para os outros seremos inteiramente nós, na humildade e no serviço. Reconheçamos que é mais fácil de enunciar do que de aprender esta humildade verdadeira ou verdade humilde. Deixemos que estes dias nos a ensinem pela força do Evangelho que escutamos. Contemplemos Deus Filho e nosso irmão naquele lava-pés sempre instrutivo. Deixemos também lavar por ele na água sublime do seu Espírito. Assim mesmo, na humildade divina que nos cria sem ruído e nos salva dando a vida. Aprendamos de vez. Pedro rendeu-se ao gesto de Jesus e acabou por realizá-lo mais à frente, quando em Roma chegou a sua hora. Entre os discípulos a quem Jesus lavou os pés, também estavam Tiago e João, que aí se lembrariam do que Jesus lhe dissera no outro passo, quando, nada entendendo do seu reino, lhe pediram 2 lugares cimeiros. Não deixemos de lembrar o que Jesus respondeu. Não sabeis o que pedis. Pelo contrário, quem de entre vós quiser fazer-se grande, seja o vosso servo.
E quem no meio de vós quiser ser o primeiro, seja vosso servidor. Também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para resgatar a multidão. É hora de reaprendermos sempre e mais. Deixemos ressoar no coração as palavras finais do lava-pés, como as escutámos há pouco. Jesus disse-lhes: compreendeis o que vos fiz. Vós chamais-me mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Se eu, que sou mestre e senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Deixei-vos o exemplo, para que assim como eu fiz, vós façais também. Aceitemos de vez Deus como Ele é e convertamo-nos ao seu modo de ser e de estar conosco. A escuta atenta da palavra de Deus e a celebração autêntica vão-nos ensinando a ser como Cristo no mundo. Farão de nós cristãos substantivos e não adjetivados apenas. Na leitura que escutámos há pouco, poucas frases bastaram para São Paulo transmitir aos coríntios o gesto e o significado da Eucaristia. Os símbolos dispensam acrescentos que distraiam, como a caridade vale sem mais e só por si. Celebrando também a instituição da Eucaristia e do sacerdócio que a oferece, reparemos como é na simplicidade dos sinais que Jesus perpetua a sua presença, a si mesmo real e universalmente projetada. Ouçamos o Papa Francisco num texto tão belo como esclarecedor. Reparemos no contraste entre a pequenez do sinal e a grandiosidade do resultado. Escreve o Papa: a criação encontra a sua maior elevação na Eucaristia. No apogeu do mistério da encarnação, o Senhor quer chegar ao nosso íntimo através de um pedaço de matéria. Não o faz de cima, mas de dentro, para podermos encontrá-lo a Ele no nosso próprio mundo. Na Eucaristia, prossegue o Papa, já está realizada a plenitude, sendo o centro vital do universo, centro transbordante de amor e de vida sem fim. Unido ao Filho encarnado, presente na Eucaristia, todo o cosmos dá graças a Deus. Com efeito, a Eucaristia é por si mesma um ato de amor cósmico. Isto escreve o Papa Francisco na Laudato Si e já tinha escrito o Papa Bento no outro passo. Tanto que acontece a partir de tão pouco. Também por aqui entrevemos a simplicidade de Deus e como Ele atua no mundo. Deslumbremos-nos com a humildade divina e não a ofusquemos com nada que a iluda. Guardemos a autenticidade litúrgica dos primeiros séculos cristãos, como quis a reforma conciliar que recebemos, com gratidão e convicção. Sim, Ele está no meio de nós como quis estar na ceia e na cruz. Daí mesmo esplende e só assim nos salva. Não atrasemos a nossa rendição ao essencial, não demoremos em estar no mundo, servidores e essenciais também. Recordamos apenas algumas palavras do Sr. Patriarca. Humildade e verdade são irmãs gêmeas e nunca vai uma sem a outra. E a escuta atenta da palavra de Deus é o que faz do cristão um cristão como substantivo e não apenas como adjetivo. A seguir à homilia, normalmente costuma-se proceder ao rito do lava-pés, mas agora, em tempos de pandemia, não será possível. De maneira que meditemos neste gesto que o Sr. Patriarca falava na sua homilia, recordemos o gesto e meditemos na atitude humilde de Jesus.
Professaremos agora a nossa fé em Deus Pai, Filho encarnado no seio da Virgem Santíssima e feito homem, e no Espírito Santo, também na Igreja una, Santa, Católica e Apostólica. Enfim, em tudo aquilo que a Santa Igreja proclama. Irmãos, irmãs, elevemos as nossas súplicas ao Senhor Jesus, que lavou os pés aos apóstolos e nos deu o sacerdócio e a Eucaristia, cantando com toda a confiança. Pelas comunidades locais que lhes sucederam, para que celebrem santamente a Eucaristia, oremos, irmãos. Pelo Papa Francisco e pelos bispos, presbíteros e diáconos, escolhidos para o sacerdócio e o ministério, para que façam o que Jesus fez aos discípulos, oremos, irmãos. Pelos acólitos, leitores e catequistas, e por todos os que adoram Jesus Cristo, para que o imitem nas palavras e nas obras, oremos, irmãos. Por todos aqueles que sofrem pela Covid-19, pelas suas famílias e todos os profissionais de saúde, para que encontrem o conforto de que necessitam, oremos, irmãos. Por todos nós que celebramos esta Páscoa, para que a comunhão do corpo e sangue de Jesus nos leve um dia a participar na Páscoa eterna, oremos, irmãos. Senhor Jesus Cristo, que nos deixastes um mandamento novo do amor, e por herança a vossa Igreja e a Eucaristia, dai-nos a graça, ao celebrarmos esta ceia santíssima, de passar convosco deste mundo para o Pai. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. De uma homilia do Papa Francisco na missa da Ceia do Senhor, ouvimos o seguinte: Eucaristia, serviço e unção. Eis a realidade que vivemos hoje nesta celebração. O Senhor quer ficar connosco na Eucaristia e nós tornamo-nos tabernáculos permanentes do Senhor. Trazemos connosco o Senhor, a ponto de Ele próprio nos dizer que se não comermos o seu corpo e não bebermos o seu sangue, não entraremos no reino dos céus. Este é o mistério do pão e do vinho, do Senhor conosco, em nós, dentro de nós.
o serviço, um procedimento que é condição para entrar no reino dos céus. Servir, sim, servir a todos. Mas o Senhor, na troca de palavras que teve com Pedro, faz-lhe compreender que para entrar no reino dos céus devemos deixar que o Senhor nos sirva, que o servo de Deus seja o nosso servo. E isto é difícil de compreender. Se não deixo que o Senhor seja o meu servo, que o Senhor me lave, me faça crescer, me perdoe, não entrarei no reino dos céus. Esta é a regra de Jesus, a regra do Evangelho, a regra do serviço, não de dominar, de praticar o mal, de humilhar os outros. Serviço. Certa vez, quando os apóstolos discutiam entre eles, debatiam sobre quem é o mais importante entre nós. Jesus pegou num menino e disse: a criança. Se o vosso coração não for como o de criança, não sereis meus discípulos. Coração de criança, humilde, mas servidor. E ali acrescenta algo interessante que podemos relacionar com o gesto do lava-pés que não podemos realizar hoje devido à situação em que vivemos. Diz: prestai atenção, os chefes das nações dominam, mas entre vós não deve ser assim. O maior deve servir o mais pequenino. Quem se sente o maior deve ser o servidor. Também todos nós devemos ser servidores. É verdade que na vida existem problemas, discutimos entre nós, mas isto deve ser algo que passa, algo passageiro, porque no nosso coração deve existir este amor de serviço ao próximo, de estar ao serviço do próximo. Vida. Para que sejam sacerdotes santos e sábios à maneira de Jesus. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, a graça de participar dignamente nestes mistérios, pois todas as vezes que celebramos o memorial deste sacrifício, realiza-se a obra da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. O verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se como vítima de salvação, instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. O seu corpo, por nós imolado, é alimento que nos fortalece. O seu sangue, por nós derramado, é a bebida que nos purifica. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Cantamos agora alegremente o Santo, glorificando a Deus 3 vezes Santo, dando graças por nos dar a possibilidade de participarmos na missa. Santo
Humildemente vos suplicamos, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, que vos digneis aceitar e abençoar estes dons, esta oblação pura e santa. Nós vos oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Dai-lhe a paz e congregai-a na unidade. Defendei-a e governai em toda a terra, em comunhão com o vosso servo, o Papa Francisco, comigo, o vosso servo, e todos os bispos que são fiéis à verdade e professam a fé católica e apostólica. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas. E de todos os que estão aqui presentes, cuja fé e dedicação ao vosso serviço bem conheceis. Por eles nós vos oferecemos, e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, pela redenção das suas almas, para a salvação e segurança que esperam, o Deus eterno, vivo e verdadeiro. Em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia Santíssimo, em que Nosso Senhor Jesus Cristo se entregou por nós, veneramos a memória da gloriosa sempre Virgem Maria, Mãe do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também a de São José, seu esposo, e a dos bem-aventurados apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago, João, Tomé, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio, Cipriano, Lourenço, Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião e de todos os santos. Por seus méritos e orações, concedei-nos em todo sempre auxílio e proteção. Senhor, a oblação que nós, vossos servos, com toda a vossa família, vos apresentamos. Nós vos oferecemos neste dia em que Nosso Senhor Jesus Cristo confiou aos seus discípulos a celebração dos mistérios do seu corpo e sangue. Dai a paz aos vossos dias, livrai-nos da condenação eterna e contai-nos entre os vossos eleitos. Santificai, Senhor, esta oblação com o poder da vossa bênção e recebei-a como sacrifício espiritual perfeito, de modo que se converta para nós no corpo e sangue do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, na véspera da sua paixão, por nós e por todos os homens, ele tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos. E levantando os olhos ao céu para vós, Deus, seu Pai Todo-Poderoso, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou este sagrado cálice em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Glória a vós, Senhor,
Celebrando agora, Senhor, o memorial da bem-aventurada paixão de Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, da sua ressurreição de entre os mortos e da sua gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, com o vosso povo santo, dos próprios bens que nos destes, oferecemos à vossa divina majestade o sacrifício perfeito, santo e imaculado, o pão santo da vida eterna e o cálice da eterna salvação. Olhai com benevolência e agrado para esta ofrenda e dignai-vos aceitá-la como aceitastes os dons do justo Abel, vosso servo, o sacrifício de Abraão, nosso pai na fé, e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Humildemente vos suplicamos, Deus Todo-Poderoso, que esta nossa ofrenda seja apresentada pelo vosso santo anjo no altar celeste, diante da vossa divina majestade, para que todos nós, participando deste altar pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, alcancemos a plenitude das bênçãos e graças do céu. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas que partiram antes de nós, marcados com o sinal da fé, e agora dormem o sono da paz. Concedei-lhes, Senhor, a eles e a todos os que descansam em Cristo, o lugar da consolação, da luz e da paz. E a nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, admiti-nos também na Assembleia dos bem-aventurados apóstolos e mártires, João Batista, Estevão, Matias, Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino, Pedro, Felicidade, Perpétua, Águeda, Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e de todos os santos. Recebei-nos em sua companhia, não pelo valor dos nossos méritos, mas segundo a grandeza do vosso perdão. Por Cristo nosso Senhor, criais todos os bens e lhes dais vida, os santificais, abençoais e distribuís por nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. E dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Tende
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, mas dizei uma palavra e seja salvo. O corpo de Cristo. Amém. De uma meditação acerca do mandamento novo que o Senhor Jesus fala no Evangelho, ouvimos o seguinte: Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus fala aos apóstolos da sua iminente partida, e é então que anuncia o mandamento novo, proclamado também em todas as páginas do Evangelho. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Desde então sabemos que a caridade é o caminho para seguir a Deus mais de perto e para encontrá-lo com maior prontidão. Deus é amor e a alma entende-o melhor quando pratica a caridade com maior finura e torna-se mais nobre na medida em que cresce nessa virtude teologal que é a caridade. O modo como tratamos e servimos os que nos rodeiam será o sinal pelo qual nos hão de reconhecer como os discípulos de Jesus. Ele não fala em ressuscitar mortos, nem em qualquer outra prova evidente, mas nesta, que vos ameis uns aos outros. Muitos querem saber se amam a Cristo e procuram sinais pelos quais possam descobri-lo. O sinal que nunca engana é a caridade fraterna. E essa é também a medida do estado da nossa vida interior, especialmente da nossa vida de oração. Senhor.
Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. É um mandamento novo porque são novos os seus motivos. O próximo é uma só coisa com Cristo, e por isso é objeto de um especial amor do Pai. É um mandamento novo porque o modelo é sempre atual. É um mandamento novo porque estabelece relações novas entre os homens, porque o modo de cumpri-lo será sempre novo, como eu vos amei, diz Jesus. Porque se dirige a um povo novo e requer corações novos, porque estabelece os alicerces de uma ordem diferente e desconhecida até então. É novo porque sempre será uma novidade para os homens acostumados aos seus egoísmos e às suas rotinas. Nesta Quinta-feira Santa, ao cabo deste tempo de oração, podemos perguntar-nos se nos lugares em que se desenvolve a maior parte da nossa vida, as pessoas sabem que somos discípulos de Cristo pela forma amável, compreensiva e acolhedora com que as tratamos. Podemos perguntar-nos se procuramos não cometer faltas contra a caridade por pensamentos, palavras ou atos. Se sabemos pedir desculpas quando tratamos mal a alguém. Se temos manifestações de carinho com os que estão ao nosso lado. Cordialidade, estima, umas palavras animadoras, a correção fraterna quando for necessária, o sorriso habitual e o bom humor, serviços que prestamos, preocupação verdadeira pelos problemas dos outros, pequenas ajudas que passam despercebidas. Deus eterno e omnipotente, que hoje nos alimentastes na ceia do vosso Filho, saciai-nos um dia na ceia do reino eterno. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Agora que está tão próxima a paixão do Senhor, recordamos a entrega de Maria ao cumprimento da vontade de Deus e ao serviço dos outros. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Somos agora convidados a adorar Jesus Cristo realmente presente com o seu corpo, sangue, alma e divindade no Santíssimo Sacramento do altar, exposto na Píxide neste momento. Cantemos e rezemos com o coro, bendizendo o Senhor Jesus Cristo que nos oferece tantas graças. A adorar Jesus, rezemos por todos os sacerdotes, principalmente aqueles que morreram devido à pandemia e por aqueles que estão doentes e ainda por aqueles que passam por maiores dificuldades. Rezemos ainda pelo Papa Francisco e ainda pelo nosso Patriarca Manuel Clemente, para que sejam santos e sábios e continuem a governar a Igreja Universal e de Lisboa como têm feito tão bem.
Temos agora a luz das velas acesas, que simboliza a luz da caridade e o fogo da caridade que vem do Espírito Santo. Adorando Jesus, pedimos que Ele venha ao nosso coração, inflamando-o de caridade para que transborde também para os outros. Pedimos agora a Jesus que venha com o seu Espírito, que encha a nossa alma. Neste momento, o Santíssimo Sacramento, isto é, a reserva eucarística, será trasladada para uma capela à parte, resguardada de modo que o sacrário principal desta sé fica vazio, simbolizando a captura de Nosso Senhor e a sua prisão durante a noite e a manhã do próximo dia. Acompanhamos este momento cantando com o coro ao verdadeiro corpo do Senhor, contemplando assim o corpo do Senhor Jesus, que será flagelado e maltratado. Contemplemos ainda o Rei do mundo, que se esconde sob o véu, ansiando a sua ressurreição num domingo de Páscoa, cantando com o coro. Jesus permanece conosco para sempre na Sagrada Eucaristia, com uma presença real, verdadeira e substancial. Ele é o mesmo no cenáculo e no sacrário. Naquela noite, os discípulos gozaram da presença sensível de Jesus, que se entregava a eles e a todos os homens. Nós, nesta tarde, quando formos adorá-lo em espírito e verdade, também nos encontraremos novamente com Ele. Ele nos vê e nos reconhece. Poderemos falar-lhe como faziam os apóstolos e contar-lhe os nossos sonhos e as nossas preocupações e agradecer-lhe por permanecer conosco e acompanhá-lo recordando a sua entrega de amor.
Jesus sempre nos espera no sacrário. Jesus está sempre conosco e nunca nos deixa. Como Ele sempre prometeu, eu estarei convosco até ao fim dos tempos. Jesus que